Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, pensando sobre essa perturbação que às vezes acontece na nossa vida e que a gente sempre tem que levar até a Deus tudo aquilo que a gente tem como referência, quais são as intenções que nós temos. Por isso eu até aproveito e peço a você para fazer a sua ligação, a sua participação pelo telefone, pelo e-mail e também pelo Facebook. Pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620, pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos e-mails para ver quem está mandando os seus pedidos de oração. Facebook também, até aproveito para lembrar você, aqui nós temos várias pessoas que já fizeram as suas curtidas e algumas pessoas já apresentaram os seus pedidos, como a Dalete Moreira, a Zuma Celiton, Marcelo Tomé, Roseli de Fátima Ascari. Ela pede oração para arrumar um emprego. Outra pessoa pede pela sua saúde, o Marcelo, por exemplo, cura e libertação. A Zulma pede sua bênção, Padre, pede oração pela minha família, pela paz mundial e pela cura em minhas mãos. A Dalete, ela pede por um processo na justiça para que tudo acabe bem, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estou sofrendo muito com tudo isto. E outras pessoas que já fizeram a sua curtida aí. Por isso, eu lembro você, faça também a sua participação nesse momento, através do Facebook, através do telefone, através do e-mail. Com isso também temos aqueles pedidos que você sempre apresenta para a gente aqui. Eu fico muito feliz em apresentá-los todos aqui, a Nossa Senhora com a sua bondade, levando todas as nossas intenções até Deus. A Tamil da Silva Campos, ela é de Nobres, lá em Mato Grosso. Oração por ele mesmo, não é? Pela sua saúde e por todos os seus familiares. Muito obrigado, viu, Tamil, pela sua participação. A Eva Maria de Almeida Martins, ela é de Santo Antônio das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Ela pede oração pela sua neta, Caira Moraes. Ela vai fazer uma cirurgia. Olha, pode ficar tranquila, viu, Caira? A gente vai rezar para que tudo corra bem para você. Por Claudete, pela sua saúde e também por ela mesma, em agradecimento pelas graças recebidas através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Que bom, Eva, fico feliz por esse testemunho. Você que acompanha o programa aí, viu como a Eva, ela também recebeu suas graças, você também pode, através da novena das mãos ensanguentadas. Benedito Luiz e Luzia da Silva, Luzia Oliveira, aqui de Valinhos, interior de São Paulo, pede oração e saúde e paz, Benedito e Luzia, pede por Pedro da Silva, pede por Eva e Vilma, pede pelo casal Douglas e Gilcielen e por todas as necessidades dos seus familiares. A Marinalva Alves Rodrigues, ela é de Paulínia, aqui no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por todos da sua família. Suzy Eugênio Ripe, de Valinhos também, várias pessoas aqui de Valinhos sintonizados na Rede Século XXI, pede oração por Suzy, Isidoro, pelo matrimônio, Biana, Francisco, pelo matrimônio e também pela saúde. Lá de Piranguçu, Minas Gerais, a Luzia Aparecida Roque. Aliás, Piranguçu é uma cidade que nós, padres missionários do Sagrado Coração, somos responsáveis pela paróquia lá em Piranguçu, Minas Gerais. Lá está o Padre Carlos. Grande abraço aí para o Padre Carlos e para todos lá de Piranguçu. A Luzia, ela pede oração por Maria Mericiano, por Carmo, Daniele, Luzia Aparecida e por toda a sua família. Cícero Carvalho da Costa, do Rio de Janeiro, lá na capital, pede oração por ele mesmo, por toda a sua família e por todos os seus familiares. Gleci da Silva Reffler, de Campos Borges, lá no Rio Grande do Sul. Pede oração por ela mesma, saúde e proteção e por toda a sua família. Lá de Malacacheta, em Minas Gerais, a Valdereza Mendes da Silva. Ela pede oração, minha ação de graças, por todas as bênçãos recebidas, veja bem, através das orações da Rede Século XXI. Por isso você não pode deixar de participar e ser um sócio colaborador, porque nós levamos a mensagem, a palavra de Deus, a tantas pessoas que recebem curas, graças e bênçãos de Deus. A Clarice Júlia Saraiva da Silva, de Campinas, aqui próximo de nós, interior de São Paulo, pede por sua cura, pede bênçãos de Deus por toda a sua família. Daqui a pouco a gente vê outros pedidos para que, claro, diante de Deus a gente leve todas as suas intenções. Queria dar um recado para você, o seguinte: nós falamos de todas as pessoas que colaboram com a gente. Então nós temos a campanha para a ação desse mês de julho, é a seguinte: você quer ganhar, eu acho que a gente até vai mostrar aí a medalha das mãos ensanguentadas, tem até uma medalha aqui, não sei se a gente podia mostrar aqui. Olha só, já está no vídeo, está mostrando aí para você, mas eu gostaria até de mostrar aqui, porque dá a impressão de que ela é menos bonita assim, mas ela é belíssima.
Então eu gostaria que o Luiz mostrasse aqui. Olha só, você é um sócio evangelizador, sócio doador. Para você receber uma medalha como essa, o que a gente está fazendo a campanha nesse mês de julho? Você pode ligar para cá, indicar alguém para ser um sócio evangelizador como você. Esta pessoa, tornando-se sócio evangelizador, fazendo a sua colaboração, você liga para cá, dá o telefone, o endereço dessa pessoa e essa pessoa automaticamente já recebe o número de sócio e torna-se um sócio evangelizador. Assim que ela fizer a sua primeira participação, a sua primeira colaboração, você recebe essa medalha das mãos ensanguentadas de Jesus. Se esta pessoa que recebeu a sua colaboração, a sua indicação, melhor dizendo, quiser receber medalha também, sucessivamente ela pode ir fazendo isso, indicando outras pessoas. Então, no mês de julho, você que é um sócio doador, para receber essa medalha, faça isso. Indique alguém e essa pessoa fazendo a sua colaboração, você vai receber essa medalha. Agora, tem dúvidas? Liga para cá, o telefone está aí no seu vídeo, você liga para cá e a gente vai esclarecer da melhor maneira possível. Uma outra coisa também, quando se fala de campanha, lembra que a gente tem falado aqui, que nesse mês de julho, nós vamos fazer o sorteio eram 15 kits São Bento, hoje já são 20. Nós tínhamos falado que o sorteio seria no dia 29 de julho, mas seria complicado, né? Porque e quem colaborou no dia 30, até o dia 30, como que fica tudo isso? Então, no dia 1º de agosto, vai ser numa sexta-feira, nós vamos fazer o sorteio de 20 kits de São Bento, exatamente isso. E você lembra que a gente mostrou aqui já esse kit, e é o seguinte, todo sócio doador que fizer a sua doação, você que é um sócio evangelizador, está aparecendo no seu vídeo, você que é um sócio evangelizador, fazendo a sua doação, do dia 1º até o dia 31 deste mês de julho, você vai concorrer a esse kit. Então serão 20 kits. Olha, 20 possibilidades de você receber esse kit na sua casa. Quem sabe você não será o sorteado neste mês. Agora, para isso, por favor, faça a sua colaboração, a gente faz esse pedido aqui. Você vê que nessas intenções que a gente apresenta, quantas pessoas, através da Rede Século XXI, podem rezar, podem receber tantas graças. Por isso, não deixe de fazer a sua doação, para que no final do mês, no início do mês de agosto, você concorra a estes kits de São Bento. E eu faço a questão de, com muita alegria, torcer por você para que isso chegue até a sua casa, você não seja o contemplado. Muito bem, quero lembrar que nós temos o segredo de Fátima, todos vocês conhecem os segredos de Fátima, e o Papa Francisco, ele autorizou que fosse feito, lá em Portugal, o Santuário de Fátima, ele autorizou que fosse feita uma exposição deste último segredo de Fátima, e o terceiro segredo. E as pessoas têm uma curiosidade imensa sobre isso, porque as pessoas acham que foram revelações, algumas pessoas, né? Que não tem tanto fundamento assim. Então, por isso, o Santuário de Fátima em Portugal resolveu fazer esta exposição do terceiro segredo de Fátima. Papa Francisco aprovou isso e, claro, tanta gente vai ter o privilégio de ver e chegar perto. Vamos ver esse VT para você entender um pouco melhor esta notícia. Pela primeira vez, o manuscrito que se acredita que revela o terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima está online. Com a aprovação do Papa Francisco, o Santuário de Fátima publicou o documento em seu site, intacto e original, como parte da exposição Segredo e Apocalipse. O manuscrito foi escrito pela freira carmelita Lúcia dos Santos, que se acredita ter testemunhado as aparições. Com base no documento, no ano 2000, o Vaticano publicou o que acredita-se ser o chamado Terceiro Segredo de Fátima. Ele lança luz sobre questões como a fé, a morte prematura de crianças e guerras mundiais. Foi em 1917 quando 3 crianças dizem ter testemunhado a aparição de Nossa Senhora na região de Fátima, a cerca de 75 quilômetros de Lisboa. A freira portuguesa carmelita Lúcia dos Santos tinha 10 anos na época. Ela assegurou que Nossa Senhora revelou uma série de profecias que se tornaram realidade. Na verdade, o Papa João Paulo II acreditava que uma das previsões estava ligada ao tiro que levou na Praça de São Pedro. Desde o mês de novembro, o manuscrito real entrou em exposição no Santuário de Fátima, em Portugal, na Basílica da Santíssima Trindade. Anualmente, mais de 5 milhões de peregrinos visitam o santuário, que é um dos mais populares do mundo. Esse santuário é muito bonito, né? Um dia, quem sabe, eu terei o privilégio de conhecer.
Quando se fala em mistério, eu gostaria só de esclarecer para você o seguinte. Quando a gente fala em mistério, segredo, e aí, claro, tudo a ver com a nossa espiritualidade, o mistério não quer dizer que há um afastamento de Deus da nossa realidade. Então, tenta trabalhar isso no seu coração. Quando a gente fala, por exemplo, olha, tem um mistério da Santíssima Trindade, o mistério da Eucaristia, o mistério, o segredo de Fátima, não é que há um afastamento de Deus para dizer assim, olha, aqui você não pode chegar. O mistério, quando se trata disso na palavra de Deus, o mistério você vai conhecendo ao longo da sua vida, os mistérios de Deus você vai conhecendo ao longo da sua vida, as coisas que vão acontecendo com você. A cada dia que passa, você descobre alguma coisa de Deus e vai mergulhando cada vez mais nisso que nós chamamos de mistério. Portanto, quando se trata de tudo isso, quer dizer assim, olha, a cada dia você não vai desvendando quem é Deus, mas você vai usufruindo, quanto mais você vai sabendo sobre Ele, conhecendo sobre Ele, através da espiritualidade, vivendo na sua vida aquilo que é importante. Então, portanto, todas as vezes que você percebe, por exemplo, uma graça alcançada na sua vida por uma determinada situação, não importa qual seja, você atribui essa graça a Deus, ali você participou do mistério de Deus. Quando acontece uma outra coisa, você continua participando da graça do mistério de Deus. Ou seja, Deus vai se revelando aos poucos até o último instante da nossa vida, até quando nós pudermos contemplá-lo face a face, e aí tudo o que for revelado assim será. Então, quando se fala do segredo de Fátima, é um pouco isso, é a participação de Deus devagar, aos poucos na nossa vida, a gente vai se maravilhando com tudo isso. Muito bem, eu terminei o bloco anterior falando da questão da fraqueza, não falei isso? Eu disse assim que Deus atua justamente na nossa fraqueza. Eu gostaria de ler uma frase, na verdade são duas frases, para você entender um pouco mais essa questão. Lembra que eu dizia assim, olha, quando nós vimos o texto do Evangelho lá, a viúva de Naim, quando Jesus atua justamente no momento em que aquela pessoa não sabe mais o que fazer da sua própria vida, ali Deus atua. No extremo da fraqueza, Deus se manifesta. E diz assim, olha, o texto aqui. Deus é assim mesmo. Ele é uma presença que supera as nossas expectativas em relação a Ele. Deus, Ele se impõe na nossa fraqueza, impõe. Ele toma a liberdade de, mesmo quando a gente não quer, em momentos que nós mais precisamos, Ele se insere na nossa vida. E caminha conosco. E caminha lado a lado. Ele não faz o nosso caminho no nosso lugar, porque Ele nos dá a liberdade de seguir o caminho que nós escolhemos, mas Ele está conosco. Ele participa deste caminho para que nós descubramos a melhor maneira de lutar contra aquilo que nos impõe os nossos limites. Então, por exemplo, se eu estou passando por um momento de muita dificuldade, como a gente trabalha aqui, a questão das perdas, das perturbações cotidianas, nós não temos muito o que fazer, o que Deus faz? Ele nos toma pela mão naquele momento, caminha conosco, nos ajuda naquele momento e nos faz descobrir dentro daquele momento de situação, de fraqueza, de limitação, onde está a sua graça. Aí nós podemos tratar assim. Lembra do Evangelho de Naim? A limitação daquela mãe, qual era? Morte. Ela não tinha o que fazer, o filho estava morto. O que restava a esta mãe? No sofrimento e na dor, enterrar, sepultar, dar fim àquilo que ela não podia resolver. E aí entra Jesus nesse meio de campo aí, o que ele faz? Ele diz para essa mulher assim, a sua limitação deixa de existir a partir de agora. A limitação desta mãe passa a ser uma ação de graça de Deus na sua vida. E é por isso que às vezes nós não conseguimos entender os milagres e muito menos entender as graças de Deus na nossa vida. Porque a gente sempre quer controlar aquilo que nós não podemos controlar. Quando nós, por exemplo, temos alguma situação que nós somos responsáveis por ela e precisamos resolver de alguma maneira aquela situação e nós temos condições de fazer isso, nós vamos lá e fazemos. Quando nós não temos condições de fazer isso, Deus toma esse caminho e nos ajuda a ter uma visão sobre aquele problema que nós não conseguimos antes distinguir. Isto é a graça de Deus. Atua em nós, nos faz perceber o que a gente precisa perceber e a partir disso vai nos mostrando pelo discernimento do Espírito Santo por onde ir. E assim é a vida
do cristão católico, que acredita piamente nesta, eu diria, imersão da sua vida na vida de Deus. E é assim que funciona. E não adianta muito a gente querer ir por outro caminho, não. Porque Deus, ele vai atuando dessa maneira e, ao mesmo tempo, ele vai dizendo assim, olha, você escolheu esse caminho, vá por ele, caminhe por ele, estou com você. Você percebendo que eu posso te ajudar nesta sua limitação, pode esperar que eu estou de braços abertos para conversar com você e te ajudar em todos os sentidos. Muito bem, a gente pede a sua participação, ligue para cá, 0 operadora 19 3871 9620, ou então serfeliz@rs21.com.br, ou como os nossos amigos fizeram, lá pelo Facebook. Curta, coloque as suas orações e a gente vai ir aqui dizer quais são os seus pedidos para esta manhã. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instante assim, é bem rápido. Até daqui a pouco.